Olá queridos, aqui é o Nadotti e como esperado a minha teoria do vídeo anterior de que o mundo de Fiona e Cake se passava dentro da cabeça do Simon estava correta. Só que eu nunca imaginei que tudo isso se tratava na verdade do próprio Prismo. Então se você ainda não assistiu o episódio 3 e 4 dessa nova série, entra lá no nosso canal do Discord porque eu vou falar muitos spoilers aqui nesse vídeo, que vai ser uma análise pessoal desses dois episódios que sinceramente conseguiram me surpreender ainda mais. Então para me ajudar no engajamento, deixa aqui nos comentários o que você achou desses episódios. Também deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, que tudo isso me ajuda demais, beleza? Então com isso dito, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então o episódio 3 começa com uma cena clássica do Finn e o Jake em suas aventuras. Só que dessa vez o Finn já estava adulto e já tinha a tatuagem do Jake em seu peito, quebrando a teoria de que ele tinha feito ela após a morte do Jake em sua homenagem. E por fim descobrimos que isso era uma cena do passado que estava sendo assistida pelo Prismo, que está completamente desestabilizado e desanimado do seu emprego. E um dos motivos para isso é a própria morte do Jake. Afinal, depois disso, quando ele explica a teoria do multiverso para Fiona e Cake, ele revela que o mundo de U é o que ele mais ama por ter a melhor pessoa de todas, se referindo ao próprio Jake. O episódio continua da onde o segundo parou, com a Cake passando pelo portal, conhecendo Simon e ganhando uma coleira que permitia ela falar. Fiona, onde é que eu tô? E eu achei muito bom como eles foram fiéis com as reações da Cake. Quem tem gato sabe que ela agiu exatamente como na vida real. Ela acaba fugindo da casa do Simon, pulando sem querer da borda da cidade dos humanos, que estavam em uma altura obscena e ainda assim ela caiu em pé. E o legal é que um pouco antes dela fazer isso acaba aparecendo uma Minerva Bot, demonstrando que de alguma forma os humanos conseguiram transportar a consciência da Minerva pelo oceano, fazendo com que os seus robôs funcionassem ali na Terra de U também. Porque eu acredito que não foram todos os humanos que acabaram vindo para a ilha, e acredito que os que ficaram lá também precisam dos cuidados das Minervas. Uma das teorias seria de que essa cidade dos humanos ela é tão alta assim, exatamente para conseguir ter algum sinal da Ilha dos Fundadores. Mas eu concordo com a Cake que a parte de baixo é muito mais bonita. Ela então, andando pela floresta, acaba se deparando com um esquilo. E essa é uma das partes mais legais. Afinal, esse esquilo já apareceu na 5ª temporada do desenho, em um episódio que foi lançado há mais de 10 anos atrás. E eu achei incrível como eles trazem esses personagens que são extremamente secundários e esquecíveis e dão uma importância tão grande para eles nesse episódio. Afinal, temos uma continuação da história que aconteceu lá na 5ª temporada. Naquele episódio, o Finn acaba tendo que subir em uma árvore e os animais que habitam ela são uma espécie de seita que não deixava que nenhum ser que subisse naquela árvore saísse dela nunca mais. E é esse esquilo que acaba ajudando o Finn. Primeiramente, ele dá uma maçã amaldiçoada que encolhe ele e isso acontece novamente com a Cake. Depois ele percebe que ele queria ser livre e junto com o Finn eles fogem dali. E agora, depois de tantos anos, o esquilo acaba se reencontrando com esses antigos moradores da árvore que querem sequestrar ele e levá-lo de volta. E dessa vez é a Cake que acaba ajudando ele a escapar. Depois disso eles vão para uma feira na floresta que eu amo esse conceito. E ela acaba conseguindo voltar para o seu tamanho normal. Porém ela se deixa levar pelos seus instintos. E acaba arruinando um monte de coisa na feira. Deixando todo mundo extremamente bravo com ela. Mas dentre essas cenas a coisa mais intrigante é quando ela está brigando com um dos guardas cachorro-quente. Que também é uma referência a um episódio lá da 2ª temporada, que eu gosto muito também. O Finn e Jake acaba ajudando eles em um labirinto que tem um ser que concede desejos, e é nesse episódio que eles conseguem um elefante psíquico de guerra pré-histórica. Outro personagem secundário que ficaria bem marcado durante o desenho. Mas enfim, o lance é que quando a Cake está brincando com ele, ele acaba se transformando em uma salsicha normal,
porém o efeito da sua transformação é exatamente igual aos poderes do Prismo quando ele teletransporta alguém. E aí que surgem mais teorias. O porquê isso acabou acontecendo? Será que é por conta da Cake ser uma espécie de anomalia naquele universo, um crossover? E isso pode alterar a realidade daquele universo também? Afinal, no seu universo agora sem magia, o guarda cachorro-quente poderia realmente não passar de uma mera salsicha. Ou será que isso acontece pelo fato da Fiona e Cake serem um universo criado pela própria vontade do Prismo? E por conta disso, de alguma forma, eles acabam compartilhando os mesmos poderes. Ou seu poder de forma fragmentada, reduzida, alguma coisa nesse sentido. E voltando para o mundo da Fiona, depois de procurar muito por ela, passar a noite sem dormir, o Simon volta a fazer o seu ritual e a conexão entre os mundos mais uma vez se abre. Dessa vez trazendo a própria Fiona, acabando de vez com o pobre do gancinho vizinho. O Simon fica extremamente frustrado por não conseguir mais uma vez o seu objetivo, que era na verdade conseguir evocar a sua amada Beth. De qualquer forma, a Fiona nem pensa duas vezes, sai dali e fica vislumbrada por aquele mundo instantaneamente. Não passa nem um segundo de insegurança e medo nela. E com a ajuda daquela garotinha chamada Astrid, elas vão atrás da Cake. Ela, que é muito fã de Fiona e Cake, acha que a Fiona também é uma fã. Mas depois delas encontrarem a Cake e salvá-las daquelas pessoas furiosas, ela percebe que as duas realmente são a Fiona e Cake originais. Só que justo nesse momento elas acabam sendo teletransportadas pelo Prismo. E aqui que começa o quarto episódio, onde teremos muitas respostas. O episódio, na verdade, começa nos apresentando o Escaravelho, um auditor dos deuses, que age buscando por infratores no multiverso e os neutralizando conforme a necessidade. E quando ele estava passando a lista dessas pessoas, podemos ver primeiramente aquele bruxo que já tínhamos visto lá na Cidadela, e logo depois também vemos o próprio Martin. Afinal, já sabemos que algum crime cósmico ele acabou cometendo para acabar parando na Cidadela. Só que depois disso ele acabou escapando e por fim ele sumiu no espaço com o desejo do cometa catalisador, que tinha oferecido uma nova forma de existência para o fim, mas ele recusa, e é seu pai quem acaba aceitando. Desde então nós não sabemos o que aconteceu com ele, e aparentemente nem mesmo o Escaravelho sabe. Afinal, seu status continua ali como um desertor. Isso quer dizer que ele ainda não foi encontrado. Mas ele meio que ignora isso e vai direto para o Prismo, que teve 2 violações pelos avisos de crossovers que aconteceram e ele estava ignorando. E isso era uma oportunidade perfeita para o Escaravelho, que tem inveja do Prismo por ter o cargo de mestre dos desejos, algo que ele queria muito ser, e acha o Prismo incompetente em seu cargo. E para piorar tudo, ele acaba teletransportando a Fiona, a Cake e o Simon para dentro da sua sala, dando a elas novamente as suas aparências originais. E uma das coisas que é muito sutil, mas é muito legal, é que a Cake ganha seus poderes de conseguir se esticar, mas como é uma habilidade nova para ela, ela não consegue fazer direito. Podemos ver então diversas imperfeições nas suas transformações, como um olho maior do que o outro, uma dificuldade para conseguir fazer alguma forma, e a transição das formas ser meio desengonçada. Eu achei que foi um detalhe que fez toda a diferença. O Prismo então começa a explicar para elas quem ele é, dizendo também que cada desejo que ele realiza pode acabar se transformando em um novo universo, mostrando então Farm World, que foi criada com o desejo do fim, também aquele mundo que aparece no episódio Além da Gruta. E o mais curioso é que aparece o Flapjack. O Prismo diz que esse já existia, o que faz a gente poder teorizar uma espécie de mundo parecida com o que é apenas um show, que a criação do desenho seria o próprio início do universo do desenho. Afinal, o próprio Pendleton Ward trabalhou nas trapalhadas do Flapjack, e isso explicaria do porquê o Prismo dizer que esse universo já existia antes, como se fosse antes de Hora de Aventura.
E querendo ou não, o Flapjack é uma inspiração imensa para a criação de Hora de Aventura. E por fim chegamos à parte mais importante e reveladora desse episódio, quando o Prismo explica a criação do universo de Fiona e Cake. Afinal, depois de tanto tempo realizando o desejo para os outros, ele queria criar algo que fosse dele. Só que a sua idealização foi basicamente uma cópia de Finn e Jake com os gêneros trocados. E mesmo isso não sendo muito criativo, ele amava escrever essas histórias. Porém, tudo isso era proibido, e ele teve que esconder esse universo no cérebro mágico mais vazio e amaldiçoado de toda a U. E este era, claro, o Rei Gelado. Então aqueles lasers vermelhos que nós vimos e teorizávamos, era o Prismo o tempo todo armazenando as suas histórias dentro da cabeça do Rei Gelado. E depois o Prismo confirma o que a gente já tinha teorizado no vídeo passado, de que quando a coroa foi resetada e a mente do Simon deixou de ser mágica, o mundo de Fiona e Cake ficou preso dentro da sua cabeça, porém agora em uma nova versão sem nenhuma magia. Só que esse era o menor dos problemas. Afinal, o Escaravelho acaba aparecendo lá nesse momento e ele tenta escondê-los dentro do seu cubo. E aqui há uma outra parte muito interessante, que revelam pra gente que lá no plano do Prismo para ele conseguir o seu corpo de volta, quando o Finn e o Jake acabam sendo teletransportados pelo seu Pickles, eles estavam na verdade dentro do próprio cubo do Prismo. E a sala onde o seu corpo está dormindo também é dentro do seu cubo. É como se ali dentro fosse um outro universo que pode ter um espaço gigantesco. Inclusive é dentro dele que podemos ver o núcleo do tempo, que é basicamente a força geradora de todas as ondas temporais do multiverso. Essas duas criaturas que ficam se golpeando permite com que o tempo passe em todas as realidades, explicando também o conceito do multiverso para Cake e mostrando que o universo delas está escondido lá no finalzinho e ao menos está interligado com outros universos. O interessante aqui é que ele mostra que esse multiverso é na verdade finito. Ele sim é extremamente gigante, mas ele tem uma borda onde esse multiverso acaba. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de comentar foi a cena do White chegando na sala do Prismo. Irritado pelo barulho do controle, ele deseja que as coisas estivessem quietas para ele poder pensar no seu desejo. Isso é realizado com a criação de um novo universo, que é basicamente um cinema mudo de um desenho muito antigo. E eu achei genial esse conceito, principalmente trazendo essas partes mais macabras desses desenhos. E literalmente um demônio aparece dentro de uma caverna ao lado da Princesa Jujuba, o que teve muita especulação de quem seria esse demônio, mas eu acredito que ele possa ser o próprio Lich, na verdade. E o caracol também pode ser visto nessa cena, o que é muito legal. Afinal, esses novos desenhos da HBO Max não colocam mais esse easter egg do caracol. E por fim, o plano do Prismo era fazer com que o Simon refizesse o ritual e mandasse a Fiona e o Cake de volta para o seu universo. Porém, o Escaravelho acaba aparecendo antes que isso aconteça e o Prismo abraça a ideia de que a Fiona e Cake devem ser livres para elas fazerem o que elas quiserem. Porém, o Simon já tinha desistido de tudo. Ele tá tão no fundo do poço que ele não quer fazer mais nada. Porém, a Fiona implora para ele dizendo que se ele não ajudar, todo o seu mundo e todo mundo que ela ama deixará de existir. E assim, no último momento, ele toma coragem, apertando o botão no controle do Prismo e sendo teletransportados para uma outra realidade, que não temos muitas pistas de onde pode ser, mas quem sabe não seja a própria Farm World. O Simon então termina dizendo que pode ter a solução para que o mundo de Fiona e Cake volte a ser mágico. Para salvar todo mundo, ele está disposto a se tornar novamente o Rei Gelado. Algo que sinceramente eu estou muito curioso de como isso vai acontecer. Afinal, a coroa está mesclada com o Gunther,
E a gente pode ver que o Ice-T continua existindo 1000 anos depois do desenho. Então, a não ser que ele use uma coroa de uma realidade alternativa, o que também é bem possível e levando em consideração a própria Farm World, afinal o próprio Enchiridion que o Simon estava usando era daquela realidade, então existe a possibilidade de que isso aconteça também com a coroa, que já foi usada pelo Ice-Fin, mas pode ser usada pelo Simon novamente. Mas enfim, tudo isso apenas são teorias, e eu mal posso esperar para os 2 próximos episódios. Eu demorei bastante para trazer a review desses 2, mas eu quero fazer dos próximos 2 bem rapidamente. Então muito obrigado a vocês que assistiram até aqui esse vídeo, eu espero vocês no próximo, e aquele grande beijo no seu coração de melão, e tchau!